Vamos lá, boa noite, alunos, tudo bem? Vamos aqui com instruções para mais uma atividade, dessa vez atividade número 3, atividade do texto Roberto sem Carlos, ok? Eu vou ler o texto para vocês aqui e logo após nós teremos algumas atividades, tá bom? Então tá aqui, ó. Primeira semana, atividade 3. Você vai colocar o seu nome aqui nessa linha, tá bom? E aqui está o texto, Roberto sem Carlos. E aí eu vou ler o texto para vocês. Diz assim: Quando cheguei em São Paulo, arranjei serviço numa oficina, perto da casa da minha tia. Estava aprendendo o trabalho e via que todos os dias meus colegas punham um nome num livro grosso que era guardado pelo dono da oficina. Ninguém me mandou assinar e eu estava achando bom, porque não sabia escrever. Um dia, seu Osvaldo chegou perto de mim com um livro e disse: Roberto, a partir de segunda-feira você começa a assinar seu nome neste caderno. Todos os dias, não esqueça. Era uma sexta-feira e eu saí de lá muito preocupado. Não queria dizer para ninguém o que estava sentindo. Em casa, me veio uma ideia, que foi esta. Meu primo tinha um disco do Roberto Carlos e eu fiquei pensando em copiar o Roberto do disco, até sabê-lo de cor. Pelo menos ia escrever meu primeiro nome. A letra R eu já sabia e assim foi fácil achar o Roberto. Só que eu não sabia onde acabava o nome Roberto e acabei decorando Roberto Carlos. Todos os dias eu escrevia no livro Roberto Carlos. Meu patrão começou a me chamar de Roberto Carlos e os meus colegas também. Não sabia como explicar que eu era só Roberto. Mudei de nome, mas resolvi meu problema. O texto foi escrito por Roberto Soares, esse camarada aqui, tá bom? Então, título do texto, Roberto sem Carlos, tá? E aqui, quem escreveu o texto se chama Roberto Soares, ok? Vamos lá. Atividades. Atividade número 1. A pergunta, qual é o título do texto? Lembram que eu falei na atividade passada que título é o nome do texto? Então, ó, qual é o título do texto? Qual é o título desse texto aqui? Qual é o título dele? Vocês vão escrever aqui nessa linha de cá, ó. Beleza? Número 2. Quais são os personagens do texto? Lembra que personagens são as pessoas que participam do texto? Quem é que participa desse texto aqui que a gente leu para vocês? Qualquer coisa, volta lá o vídeo e vejam aí. Ou então leiam o texto, tá? E vejam quais são os personagens dessa história que a gente leu aqui. Número 3, eu falei agorinha. Quem escreveu o texto Roberto sem Carlos? Quem foi que escreveu esse texto aí? Quem escreveu essa história? Tá? Vocês vão escrever o nome do autor, a pessoa que escreveu o texto aqui. Tá? Nessa linha aqui, ó. Ok? Número 4. O Roberto conseguiu resolver o problema dele, apesar de não saber ler e escrever? O Roberto teve aquela situação lá, né, que o chefe dele pediu para ele escrever o nome lá no livro todos os dias. Ele não sabia, e aí ele copiou todos os dias lá do disco que ele tinha, até aprender o nome Roberto, né? Só que o nome dele era Roberto, só que o disco era do Roberto Carlos e eles não sabiam onde terminava o nome. Acabou escrevendo Roberto Carlos por completo, né? E aí a pergunta é a seguinte: o Roberto conseguiu resolver o problema dele, apesar de não saber ler e escrever? Ele resolveu o problema? Sim. Se for sim, você vai fazer um X aqui. Ele resolveu o problema dele? Não. Se foi não, você vai fazer um X aqui, tá bom? Número 5. Você já passou por algum constrangimento por não saber escrever seu nome? Preencher um documento ou uma ficha para trabalho?
Já teve alguma situação que você teve que preencher uma ficha, teve que colocar o seu nome, escrever o seu nome, e você passou por algum constrangimento, você foi envergonhado, foi constrangido por isso? Se sim, você vai marcar um X aqui. Se não, você vai marcar um X aqui, tá bom? Aqui na número 6 você vai escrever o seu nome completo, tá? Nome, sobrenome, escreva aqui, ó. Nome, sobrenome, nome completo, né? E a número 7, ó, que dia você nasceu? Tá? Então você vai colocar aqui o dia, aqui. Nesse daqui você vai colocar o mês, tudo em números, tá? E nesse último, o ano. Então, dia nessa primeira, mês nessa segunda e ano nessa terceira, tá bom? Que dia que você nasceu, tá bom? Número 8, qual é a sua idade? Ou seja, quantos anos você tem? Qual a sua idade? Vai escrever nessa linha aqui, tá bom? Você tem filhos? Se sim, você vai marcar um X aqui, tá? Ou você não tem filhos? Se você não tem filhos, você vai fazer um X aqui, ok? Olha só, se você tem filhos, se sim, quantos filhos você tem? Aí você vai escrever aqui a quantidade de filhos que você tem, tá bom? E aqui nessa número 11, ó, se você tem filhos, qual o nome deles? Tá? Para você que tem filho, vai escrever o nome dos seus filhos aqui, ó, nessa linha e nessa outra aqui, ó. O nome dos seus filhos, tá bom? Número 12, qual é a sua profissão? Tá? Qual a profissão? O que, que você faz? Né? O que você faz para ganhar dinheiro? Ou se você é dona de casa, né? Enfim, qual é a sua profissão? Vai escrever aqui, ó, nessa linha, tá bom? Número 13. Este é o nosso alfabeto aqui, ó. Esse aqui é o nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Este é o nosso alfabeto. Vamos marcar com um X os nomes que começam com a letra B. Então, ó, essa letra aqui, tá vendo? Todos esses nomes aqui, ó, você vai marcar com um X, tá? Que começa com a letra B. Por exemplo, Ana começa com a letra B. Lucas começa com a letra B. Beto começa com a letra B. Luiz começa com a letra B. Betina começa com a letra B. Bento começa com a letra B. Fátima começa com a letra B. Enfim, todos que começam com a letra B você vai marcar um X aqui, tá bom? E a número 14, que é a última questão, que diz assim, ó. O seu nome começa com que letra do alfabeto? Qual dessas letras aqui, ó, que iniciam o seu nome? Seu nome começa com qual delas aqui? Então, você vai escrever nessa linha aqui, ó. Se o seu nome começa com M, você vai colocar M. Se começa com N, com N. Com O, enfim, tá bom? E aqui uma frase para vocês, ó. Você é um sucesso, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.